Então, pessoal, tudo bom? Iremos agora dar início à nossa primeira aula do conteúdo do primeiro período do primeiro ano, que é desenvolvimento motor, certo? Essa aula vai ser referente à primeira semana de paralisação, que foi do dia 16 ao dia 20, certo? Então essa aula vai ser referente ao conteúdo dessa semana, seguindo o cronograma de postagem, certo? Então nós já estamos na terceira semana. Por alguns motivos pessoais e de gestão, não tive tempo de postar todos os conteúdos ainda, mas já vai estar tudo sendo postado em dia, certo? Então a gente vai dar início hoje aqui ao conteúdo de desenvolvimento motor da primeira semana, então a primeira aula. Peço que vocês vão aí na minha página do YouTube e nos comentários coloquem o nome, o número e a turma. Para quê? Para que eu coloque a frequência dessa atividade, tá certo? Então quando você fizer isso, entra lá e coloca seu nome, número e a turma no comentário do YouTube para que eu possa fazer o seu registro de frequência, tá certo? Então, outra coisa, lembrando que essa é uma atividade de revisão. Serão 2 vídeos, eu vou dividir em 2 partes esse conteúdo, certo? Para que fique de melhor compreensão essa revisão e o conteúdo fique bem distribuído, certo? Qualquer dúvida pode postar aí também nos comentários ou então depois fazer uma solicitação lá no meu PV do WhatsApp, ok? Então vamos lá, vamos dar início à aula. O conteúdo é desenvolvimento motor, certo? Esse é o primeiro conteúdo aplicado no primeiro ano, como eu já tinha dito a vocês. Por quê? Porque trabalha muito o aspecto de desenvolvimento físico e cognitivo e trabalha também a importância dos estímulos, a importância do exercício para o desenvolvimento geral do ser humano, certo? Então, por isso que nós temos que ficar atentos a esse conteúdo para que tenhamos o melhor estilo e qualidade de vida ao decorrer da nossa trajetória, certo? Por isso que é um conteúdo de extrema importância, principalmente nessa fase de primeiro ano do ensino médio, tá? Então a primeira coisa que podemos ver são essas 2 imagens, o menino e a menina partindo do nascimento, tá? É um bebê partindo do nascimento até a velhice. E o que é que isso quer dizer? Que o desenvolvimento motor ele é um processo que envolve o crescimento, tá? O crescimento do indivíduo e as experiências que ele vai vivenciar durante esse crescimento. Então esse desenvolvimento ele vai acontecer por entre esse período. E quem é que vai determinar isso? O próprio indivíduo através dos seus estímulos e da sua vivência. Certo? Então, as imagens elas são para retratar justamente esse processo. Nós vamos ver que o desenvolvimento motor ele é dividido em fases, tá? Cada fase tem sua característica e seu período. Isso a gente vai analisar de forma bem específica, certo? Então o importante nesse momento é que tenhamos consciência que o desenvolvimento motor, e nós vamos já saber o que é esse desenvolvimento motor, depende do estímulo do indivíduo e da prática, além da idade, certo? Então vamos lá. Antes de mais nada, nós temos que saber o significado da palavra desenvolvimento motor para podermos entender melhor. Então, primeira coisa, o que é que significa desenvolvimento? Crescimento, progresso e adiantamento. E motor, que move ou que gera movimento. Então, o desenvolvimento motor nada mais é do que o crescimento ou o progresso através do movimento, tá? Então o movimento ele vai desenvolver o indivíduo de forma integral, por assim dizer, certo? Como assim? O físico e o cognitivo, o mental,
tá? Aqui está aí o significado de cognitivo, é relativo ao processo mental, de percepção, memória, juízo ou raciocínio. Então, o movimento, a parte física, ele vai gerar um progresso, um crescimento também da parte cognitiva, da memória, do juízo, do raciocínio, da percepção, através do movimento. Então, não é só o estudo que vai auxiliar. Ah, professor, então quer dizer que se eu só fizer exercício eu vou ficar mais inteligente? Não é assim que funciona, tá? Até porque o cérebro também é uma musculatura, então ele também precisa ser treinado, ele precisa de estímulos, certo? Mas você trabalhar com o movimento, além de melhorar a sua parte física, vai gerar um crescimento cognitivo também, certo? Então a parte cognitiva e física ela deve ser unida para que tenhamos um crescimento bem distribuído nas nossas crianças, jovens e também nos adultos, que nunca é tarde para a gente poder estimular esse desenvolvimento, e nós vamos ver isso daqui a pouco. Então nós temos os aspectos do desenvolvimento motor, aspecto cognitivo, que nós já falamos, que é relativo aos processos mentais, o aspecto motor, que é a parte física ou o movimento, e o aspecto afetivo social. E aí já temos uma coisa nova dentro do desenvolvimento motor, o aspecto afetivo social. E esse aspecto afetivo social nada mais é que a interação, tá? Que as práticas corporais vão promover aos jovens, adultos ou crianças, que seja, tá? Então a parte afetiva social é a interação que se vai ter nas práticas corporais. Você pode fazer práticas corporais sozinho? Pode, mas sabemos que é bem mais, como é que eu posso dizer, mais agradável, mais estimulante, mais motivador a prática em grupo, tá? De brincadeiras, de exercício físico de forma geral, tá? Prática de lutas, práticas de modalidades esportivas, certo? Tudo sendo praticado de forma coletiva é muito melhor, porque entra a parte de amizade, a parte de companheirismo, a parte de respeito, isso tudo está incluído dentro da parte afetiva social, que também envolve o desenvolvimento, tá? Hoje vivemos uma crise muito grande de doenças relacionadas à mente, e pode estar relacionado a essa falta de contato direto dos jovens com outros jovens de forma a se desenvolver, tá? Às vezes eu tenho uma dificuldade em inserir todos os jovens nas práticas. Eu tenho uma vantagem porque numa escola profissional nós podemos inserir todos os jovens nos conteúdos, apesar de uma certa dificuldade, eu tenho que estar indo buscar o jovem sempre. Mas tanto o celular quanto os alunos por si só, eles gostam de se isolar, e isso pode ser um reflexo dessa falta de desenvolvimento motor, certo? Alunos que têm mais dificuldade em executar alguns movimentos, eles são mais introspectivos, conversam menos, participam menos, tá? E isso entra na parte do desenvolvimento afetivo social. A parte cognitiva remete à parte dos processos mentais. O desenvolvimento motor, ele vai sim influenciar, porque para a prática de todo jogo nós temos que ter conhecimento das regras, temos que raciocinar sobre essas regras e fazer com que possamos criar estratégias dentro das modalidades para poder vencer, certo? E isso estimula o processo cognitivo dentro da prática do exercício, por isso que tem essa influência. E a parte motora é óbvio, quando você pratica qualquer atividade física, certo? Você vai estar estimulando seus músculos, seus ossos, suas articulações a um desenvolvimento, certo? É claro, sempre de forma segura, dentro do potencial de cada um, e tendo cuidado para as pessoas que têm algum tipo de patologia, para que não venha a se agravar pela prática de exercício. Tudo sendo levado em consideração sempre para o bem-estar e a qualidade de vida do praticante. Então, uma definição aí para desenvolvimento motor, uma definição científica, tá?
O desenvolvimento motor é um campo de investigação que estuda o comportamento motor, habilidades padrões, generalizações motoras e capacidades físicas. Habilidades padrões são habilidades que nós utilizamos no nosso dia a dia, andar, correr, saltar. Generalizações motoras já são um aperfeiçoamento dessas capacidades, normalmente vistas dentro de modalidades esportivas ou que exigem um aperfeiçoamento de execução de movimentos. Por exemplo, correr conduzindo uma bola, quicar uma bola e fazer o deslocamento são generalizações motoras. E as capacidades físicas são capacidades treináveis do ser humano. Tá? Como assim? A força, flexibilidade, agilidade, velocidade, todas essas elas são treinadas, são treináveis através de exercícios específicos, certo? E elas são estudadas e investigadas em populações de diferentes faixas etárias, certo? Estuda teorias que fundamentam o sentido e significado do movimento humano no processo de desenvolvimento da aprendizagem humana. Então, o desenvolvimento motor, ele vai estudar o sentido e o significado do movimento para o processo de desenvolvimento e a aprendizagem humana, tá? Lembrando que a aprendizagem humana, ela também tem a ver com o movimento, porque isso vai influenciar diretamente na vida do estudante. Processo sequencial relacionado à idade cronológica, sim. Estudos mostram que o desenvolvimento motor ele tem a idade cronológica para acontecer, porém ele acontece em partes de forma natural, em partes pelo estímulo. Então é uma junção de meios para chegar a um fim, que é o desenvolvimento motor do indivíduo. Inicia ainda dentro do útero da mãe, quando o feto é bebê, tá? Ele demonstra esses movimentos reflexos. Então o bebê ele não tem controle sobre o seu movimento, mas dentro da barriga da mãe a gente já percebe que ele realiza movimentos, chutando, fazendo movimento com os braços, certo? E com o decorrer do tempo ele vai nascer, ele vai sofrer estímulos externos e ele vai evoluir para a fase motora especializada, onde normalmente seria para acontecer aos 14 anos, mas vamos ver que isso não acontece sempre, por diversos fatores, tá? Aprendizagem motora é necessária para uma melhor qualidade de vida, pois uma pessoa com suas habilidades motoras desenvolvidas terá mais interação com o meio que vive e maior conhecimento sobre si mesmo. Então aqui já entra a parte afetivo-social do desenvolvimento motor. Uma pessoa com suas habilidades motoras desenvolvidas, ela vai ter uma maior interação com o meio em que vive e um maior conhecimento sobre si mesmo, tá? Então ela vai ter uma capacidade maior de interação com o meio social e isso vai influenciar diretamente na sua qualidade de vida, níveis de estresse e convivência social. Vamos aos fatores que vão influenciar o desenvolvimento motor, certo? São 3 fatores, tá? Primeiro fator é o fator próprio do indivíduo, conhecido como biologia ou individualidade biológica. Fatores ambientais, que são conhecidos como experiência ou estímulo. E fatores relacionados a tarefas, que são os fatores físicos e mecânicos, que são auxílios externos que podem auxiliar no aprendizado do desenvolvimento motor. Fatores próprios do indivíduo são eles fatores que já nasceram com o indivíduo. Tem pessoas que têm mais facilidade em aprender coisas do que outras pessoas, e isso é uma coisa biológica de algumas pessoas, certo? Então é um fator biológico que é um fator próprio do indivíduo. O fator ambiental, a experiência, nada mais é do que o estímulo ou o treinamento. Costumo dizer, quanto mais você faz, melhor você aprende, tá? Então a primeira vez que você vai andar de bicicleta, você já sai andando na bicicleta? Não é assim que funciona. Às vezes demora um tempo, tá? E conforme você vai executando aquela prática, você vai ficando melhor, certo? Da mesma forma com os movimentos. Você precisa praticá-los cada vez mais para chegar a um nível de execução melhor. Quanto mais você pratica, melhor você fica.
Tá? E fatores relacionados à tarefa físico-mecânica são fatores externos que podem auxiliar na aprendizagem motora. Tá? Vou dar um exemplo simples, que não é da nossa realidade, mas é mais utilizado. Tá? Os ginastas, eles aprendem a fazer sequência de movimentos de salto porque eles têm apoio e auxílio de cama elástica, tá? E todo um material ginástico de apoio, colchonete, a própria cama elástica, materiais de salto, certo? Então isso tudo auxilia um fator físico e mecânico externo que vai auxiliar no aprendizado desse movimento. E como é que eu posso observar que uma pessoa ela está se desenvolvendo? Não é só dizer, vai fazer isso que você vai se desenvolver. Não é assim que funciona, tá? Eu vou dar a orientação, ou a pessoa vai começar os exercícios, e eu tenho que analisar se aquela pessoa ela vai estar melhorando ou não. Então, a forma que você pode perceber se uma pessoa está desenvolvendo ou não é através de dois fatores, tá? É a observação da forma, que é conhecido como processo, e o produto, que é um desempenho. Como assim? Mais na frente nós vamos falar nas fases do desenvolvimento motor e nos exercícios, e a gente vai ver bem isso caracterizado na prática mais à frente, mas eu vou contextualizar agora. Observando a forma que a pessoa executa com o decorrer do tempo, você vai perceber que o exercício que ela está fazendo vai ficar mais bem executado, ele fica numa característica de melhor execução. Então a forma que ele faz o exercício está melhor, e isso é uma característica do desenvolvimento motor. Outro fator é o desempenho. O resultado do que ela está fazendo, do que a pessoa está fazendo, ele é melhor, tá? Vou dar um exemplo simples aqui, certo? Quando eu vou arremessar um objeto, se eu arremessar de forma errada, consequentemente o objeto não vai chegar onde eu quero, certo? Então isso, estou observando que o desenvolvimento motor daquela pessoa naquele momento não está adequado. Porém, se ela passar por um processo de treinamento e de estímulo adequado, a forma que ela vai arremessar vai ser uma forma correta e vai consequentemente conseguir o desempenho, que é acertar o alvo, certo? Então isso é observado e está diretamente relacionado ao desenvolvimento motor. O movimento é a função principal do desenvolvimento motor e é ele que irá influenciar o indivíduo a desenvolver suas capacidades e habilidades, certo? Então o desenvolvimento motor ele não pode ser dissociado do movimento. Então, para você crescer, você precisa se movimentar. O corpo humano, ele nasceu para se movimentar, e para desenvolver suas capacidades e habilidades, você deve utilizar do movimento para que você consiga se desenvolver. Então, vamos lá. Comportamento motor ao longo da vida, ele se dá através dessa pirâmide, desse triângulo, tá? Que é o ambiente, a experiência, o organismo, que é a biologia ou a individualidade biológica, e a tarefa, que são os fatores físicos e mecânicos juntos. Conforme os três estejam balanceados ou não, vai gerar o comportamento. Como assim? Se um desses três fatores, ou os três ou dois, seja como for, não esteja na etapa correta, o resultado, que é o comportamento motor, ele não vai sair como desejado. Então, quando você quer chutar uma bola e você não consegue, tem alguma coisa errada. É um fator biológico? É um fator de experiência? Ou é um fator de tarefa? E qual seria o fator de tarefa? A bola não presta, o campo não presta, é irregular, certo? Então, os três fatores é que vão determinar o comportamento. Uma junção dos três, estando tudo ok, vai gerar um movimento de forma correta. Vamos falar agora dos componentes do movimento. São ele, energia e informação, tá? A energia torna possível os processos internos, é o processo energético que faz com que possamos nos movimentar,
e a informação é que vai comandar essa energia, que no caso seriam os impulsos vindo do nosso cérebro, que vão gerar o controle voluntário dos nossos movimentos. Ele vai modificar e adaptar o uso da energia. Vamos dar exemplos aí. A energia, ela está relacionada ao sistema muscular, diretamente relacionada à parte de condicionamento físico. Então você melhora a sua energia conforme o seu condicionamento físico é treinado e vem a melhorar. Está relacionado dentro do movimento à força do movimento, tá? E ele tem um aspecto mais quantitativo, um movimento de quantidade, certo? A informação, ele está relacionado ao sistema nervoso, está treinável através da habilidade motora ou coordenação motora, certo? Então essa habilidade é treinada através de movimentos controlados, está relacionado mais ao controle do movimento, certo? Então é a parte controlável, e está relacionado ao aspecto qualitativo do movimento, a qualidade do movimento, não a quantidade. Então os dois juntos, tanto a informação quanto a energia, que vão gerar o movimento. Nós temos dois exemplos aí, tá? O primeiro exemplo é o cavalo e o cavaleiro. O cavalo poderia ser considerado como nosso corpo, o sistema ósseo, músculo articular, certo? E o cavaleiro seria o sistema nervoso. O cavalo vai na velocidade que o cavaleiro quer, vai na direção que o cavaleiro quer, porque é ele que está no comando. Então seria mais ou menos isso o nosso controle de movimento. O sistema nervoso, ele daria o comando, e o sistema ósseo, músculo articular iria executar. Outro exemplo mais próximo seria uma jogada do vôlei, tá? Uma cortada, mas para ser mais específico, a impulsão seria a energia, certo? Então o ato de você saltar para acertar a bola seria a energia, e saltar no tempo correto para acertar a bola seria a informação. Como assim? Você pode pular a qualquer momento, tá? Mas aí, para acertar o momento certo da bola, você tem todo um processo dos 3 passos: estar posicionado embaixo da bola, executar o salto no tempo correto e o movimento do braço, para que você consiga acertar e a bola vá em direção onde você deseja. Então é todo um processo de informação e energia executado de forma correta. Aqui nós vamos falar um pouco de forma superficial, tá, das fases do desenvolvimento motor. Nós não iremos nos aprofundar na fase motora reflexiva e fase motora rudimentar, porque nessas duas fases, vocês que são adolescentes já passaram algum tempo, tá? Pode ser que os movimentos ele não estejam tão desenvolvidos, mas é porque vocês podem ter parado na fase motora fundamental. Estou dizendo de alguns porque é a realidade. Eu acompanho os jovens e vejo que alguns não conseguem passar da fase motora fundamental, isso devido à falta de estímulo. Mas a fase motora rudimentar e reflexiva todo mundo já passou, e nós vamos falar sobre, porém não vamos se aprofundar sobre elas, tá? Então, essa ampulheta foi criada por Galarrui, que é um cientista da área do desenvolvimento motor, e ele criou justamente para representar as fases do desenvolvimento motor, tá? É dividida em fases e cada fase tem seu estágio. Falar de forma superficial aqui sobre elas e daremos continuidade a isso na próxima aula, mas vamos lá. A fase motora reflexiva é dividida em 2 estágios, tá? Inicia ainda do útero da mãe até 1 ano de idade, certo? E são 2 estágios: o estágio de codificação de informações, que vai dentro do útero da mãe até os 4 meses, tá? Então a criança ela está se movendo de forma reflexa por um ato natural, certo? Então ela está tentando se encontrar, por assim dizer. E depois de 4 meses a 1 ano, ela está em estágio de decodificação de informações. O que é isso? Todo o movimento dela está sendo decodificado e está sendo guardado no cérebro
para que isso venha a desenvolver. Depois, a partir de 1 ano, nós temos a fase motora rudimentar, que ela vai de 1 a 2 anos, certo? E envolve 2 estágios: o estágio de inibição de reflexos e o estágio de pré-controle, tá? O estágio de pré-controle. O estágio de inibição de reflexos, ele vai do nascimento até 1 ano, tá? Então envolve ainda um pouco da fase motora reflexiva, e ele vai, conforme ele vai decodificando as informações, ele vai também inibindo alguns reflexos e adquirindo funções voluntárias, tá? Quando o bebê já consegue agarrar alguma coisa, tá? De uma forma mais segura, ele consegue arremessar, às vezes ainda de forma reflexa, às vezes de forma rudimentar, tá? Isso varia um pouco. E o estágio de pré-controle é quando ele já vai adquirindo um melhor controle de forma razoável ainda nos movimentos. Nós vamos falar agora da fase motora fundamental especializada, é que nós vamos se aprofundar mais, tá? A fase motora fundamental, ela vai dos 2 aos 7 anos de idade, tá? E é dividido em 3 estágios: estágio inicial, estágio elementar e estágio maduro. Nós iremos falar muito sobre essa fase, que o pessoal fica muito estagnado nela, quando não se desenvolve mais. Então, quando não pratica exercícios, quando não faz nenhum tipo de atividade física, a maioria dos jovens fica preso nessa fase, tá? Então, o estágio inicial é o estágio de mudança entre a fase rudimentar e a fase motora fundamental. Ele já vai ter ainda uma dificuldade nos movimentos, mas já serão movimentos voluntários. O estágio elementar, ele vai aprender movimentos simples com base nas capacidades de movimentação que ele tem. Então ele vai executar movimentos como arremessar, saltar, correr, ainda de forma imperfeita, mas já bem voluntário e bem desenvolvido. O estágio maduro é o último estágio, você já consegue executar perfeitamente todas as capacidades de movimento: correr, saltar, pular, fazer apoio de mãos, certo? E esses exercícios todos nós vamos falar um pouco mais à frente sobre isso. A fase motora especializada, ela vem depois da fase motora fundamental. Normalmente ela acontece de 7 a 10 anos, tá? Ela depende de uma qualidade de estímulo maior. Como assim? Ela é dividida em 3 estágios: transitório, de aplicação e de utilização permanente. Mas a partir daqui, a criança só se desenvolve se ela for estimulada. Normalmente práticas esportivas, tá? Mas qualquer tipo de exercício ele pode ser estimulado até a fase motora especializada, certo? Ah, professor, mas eu nunca me liguei, eu não tive oportunidade de ter estímulos de exercício e agora eu não consigo mais. Será que é assim que acontece? Não. A melhor fase de você estimular, a melhor faixa etária de idade, melhor dizendo, para você estimular, é até os 14 anos, para que a fase motora especializada fique melhor adquirida. Porém, caso isso não seja possível, a gente pode ver aqui que a fase motora especializada ela pode ser adquirida até de 14 anos acima, tá? Então, se você estimular corretamente, uma pessoa que já tem uma certa idade maior, por exemplo eu, ou alguma outra pessoa que tenha vontade de aprender alguma modalidade, de qualquer que seja, tá? Já depois de ter passado dessa idade, pode vir aprender com os estímulos. Pode ser um pouco mais difícil, tá? Um pouco mais doloroso, porque a idade é diferente e pesa para todos, né? Mas é possível, tá? Sempre é possível de se adquirir. Essas idades aqui, elas são uma indicação de melhor idade para se adquirir essas capacidades. Se não for possível, podem ser adquiridas posteriormente com um pouco mais de dificuldade, mas podem ser adquiridas, certo? Então, a aula de hoje nós iremos até aqui. Próxima aula daremos continuidade explicando um pouco na fase de forma mais aprofundada a fase motora fundamental e a fase motora especializada, certo?
Aguardo vocês e até breve.